Fala, rapaziada, Ricardo na área, hoje quinta-feira, né? Depois daquele vexame de ontem, São Paulo levar aquela pancada que levou do Palmeiras, né? Lá no Allianz Parque. Não tem desculpa, né? Eu assisti novamente a entrevista do Dorival Júnior, assisti umas 2 ou 3 vezes, não tem explicação, né? Não dá para engolir, ele tentou explicar ali, mas não conseguiu explicar o que aconteceu. E a gente vai falar um pouco sobre a entrevista coletiva do Dorival aqui. Vamos falar também do Lucas, né? Saiu o exame de imagem dele. Nós vamos falar o tempo que ele vai ficar parado aqui. E também falar sobre o Rafinha, claro, né? E sobre centroavante, né? O São Paulo precisa de centroavante. Então, queria pedir para você já deixar aquele like aí e ficar até o final. Galera, ontem um jogo totalmente atípico, né? Mas não é um atípico que a gente fala assim, aconteceu. Não aconteceu. Foi um jogo que o São Paulo entrou taticamente errado. Foi feita uma escalação, ao meu ver, errada do Dorival Júnior. Né? Ele sabia que o Palmeiras ia entrar com 3 zagueiros, que tinham 3 jogadores de meio de campo ali, que são até habilidosos, né? No caso do Zé Rafael, ele é um jogador que marca, mas é um jogador habilidoso. O Richard Rios e o Veiga, que estava abastecendo os 2 laterais. Então, o time do Palmeiras não é um time bicho-papão dos outros anos. O Palmeiras teve time muito melhor, né, nos outros anos. O Palmeiras não ter um time normal. Simplesmente jogou com 3 zagueiros e os 2 alas como ponta. E o Dorival ele não conseguiu encontrar uma solução para marcar o Mike e o Piquerez. Né? E o Richard Rios ali junto com o Veiga tocando a bola para os caras. Quando não tocava no Mike ou no Piquerez, tocava no meio pro Hendrick, no meio da zaga do São Paulo. Zaga do São Paulo batendo cabeça e o Gabriel Neves perdido no meio de campo. Simples assim. O Dorival não conseguiu achar. Né? O Rafinha, juvenil, né? Juvenil, falar o que falou do árbitro, mas não houve denúncia ainda, tá na súmula, né? Que ele chamou falou que o Klaus é palmeirense, não houve denúncia ainda. Se houver denúncia, o Rafinha pode pegar de 1 a 6 jogos, mas ainda não houve denúncia. Mas enfim, é uma coisa que não existe, né? O Rafinha com quase 40 anos de idade e jogando a quantidade de jogos que ele jogou na vida dele e fazer o que ele fez, né? Ser expulso com 15 minutos do segundo tempo. Bom, a respeito do Dorival, pessoal, ele falou que o Palmeiras foi um time brilhante do começo ao fim que mereceu a vitória. Cara, isso não cola. O Palmeiras, o time, ele se desenha bem no jogo, né? Quando a gente vê o jogo de futebol, ele é um jogo de xadrez. Quando um time começa a se despontar durante o jogo, qual é o papel do outro treinador? Descobrir qual é o buraco que está na defesa ou no meio de campo. Né? E a gente que estava em casa, e o Dorival que estava no banco de reservas, ele viu que o Palmeiras estava articulando no meio de campo, o São Paulo tinha perdido o meio de campo, e que os alas do Palmeiras estavam jogando sozinhos. Qual era o papel do Dorival? Ou ele espelha o estilo de jogo do Palmeiras, põe um jogador ali para fazer o terceiro zagueiro, poderia ter colocado até o Gabriel Neves, e você abre os dois zagueiros e fecha o ataque dos 2 alas, ou você recua os dois laterais do São Paulo, o Caio e o Rafinha, para segurar o Mike e o Piquerez. Ele não fez uma coisa nem outra. Ele continuou deixando os alas do Palmeiras jogarem. E o São Paulo perdido no meio de campo, tentando esticar a bola para o Lucas. Infeliz, porque tinha o jogador do Palmeiras na sobra. Jogando com 3 zagueiros, estava na sobra ali o paraguaio. Então, o Dorival, ele não conseguiu ter essa leitura, nem ele nem a comissão dele, né? Eles não conseguiram ter a leitura. Depois ele falou que perguntaram para ele se o problema do São Paulo foi tático ou comportamental. Ele falou que foi comportamental. Claro que ele ia falar. Ele não ia assumir que foi tático, mas foi tático e comportamental. Porque os jogadores, quando eles estão no campo, eles se conversam. Eles podem chegar para o Dorival e falar assim,
O senhor armou o time no 4-4-2, mas só que os jogadores do Palmeiras estão jogando com os dois alas abertas, a gente não está conseguindo marcar. Vamos mudar a disposição aqui. E aí você faz uma conversa rápida ali, você, né? Então foi tático sim e comportamental. O São Paulo teve 2 problemas ontem, que não foi solucionado durante o jogo inteiro. O Dorival reclamou do campo sintético, transferiu o problema para o campo sintético. Não tem nada a ver, o São Paulo já ganhou várias vezes do Palmeiras lá, inclusive com ele. Então o problema do campo sintético não foi o problema do São Paulo. Do São Paulo não foi o campo. Né? Foi muita transferência de problema, um atrás do outro. A falta do Pablo Maia, que o Pablo Maia é um jogador praticamente insubstituível. Quando você fala que o jogador é quase insubstituível, é como se você falasse assim, ó, esse jogador é meio time. Cara, o Pablo Maia não é meio time do São Paulo. O garoto, o Pablo Maia, não é meio time do São Paulo. Né? O São Paulo estava jogando com o Rafinha. O São Paulo estava jogando com o Rames Rodrigues, com o Lucas. Estava jogando com um monte de jogador que não é novo, que está acostumado a jogar. Então, o Pablo Maia não pode fazer tanta diferença assim no time de São Paulo. E outra, se ele está fazendo tanta falta assim, você põe um jogador ali que jogue mais ou menos na característica dele, que era o Mendes. Agora, não põe o cara nunca para jogar. O Luan nunca volta de contusão. Né? A zaga do São Paulo mal também, inexplicavelmente mal. Então, assim, o Dorival, ele transferiu os problemas do São Paulo, sendo que o problema maior do São Paulo foi ele mesmo. Foi problema de estratégia, foi problema de intensidade, de ocupação de espaço, de leitura de jogo, que ele não conseguiu fazer, não conseguiu detectar no Palmeiras. E volto a dizer, o Palmeiras é um time comum. Qualquer outro time que jogasse ontem contra o Palmeiras poderia ser o América Mineiro, ia fazer um jogo melhor que o São Paulo. E o São Paulo tinha ganhado de 3-0 do Grêmio. Então, assim, cara, não adianta a gente falar assim, foi um jogo atípico do São Paulo, não vai voltar a repetir. Se o Dorival colocar o mesmo time para jogar do jeito que jogou, perde de novo feio, porque ele armou um time com buracos na defesa. Aliás, a defesa do São Paulo é um grande problema. Né? Ou o Dorival coloca o Ferrarese no lugar do Diego Costa, ou tem que voltar o Arboleda. Aliás, o Arboleda vai voltar, né? Vai ficar à disposição domingo para o jogo contra o Atlético Paranaense. Ele e o Luan estão voltando. O Pablo Maia também fica à disposição. Agora, o Dorival ficar dependendo do Pablo Maia para ganhar jogo, porra, cara, você precisa, Dorival, precisa melhorar essa questão tática aí, né? Eu até vi ontem um vídeo do Jova falando que o Dorival, ele taticamente ele é um pouco limitado. Eu estou concordando com ele. Também estou achando que o Dorival, taticamente, ele é limitado. Né? Porque não achar uma explicação para o jogo do Palmeiras, tem que mudar a tática, cara. Sabe? Quando você não tem aquele jogador, você tem que mudar. Muda o esquema de jogo. Durante o jogo, muda tudo, cara. Tem que melhorar. Não dá para depender de Pablo Maia. Se o São Paulo ficar sem o Caleri, sem o Pablo Maia e sem o Arboleda, o São Paulo então vai ser rebaixado? Não existe isso. Não tem explicação para isso. Né? O São Paulo precisa de um centroavante substituto para o Caleri. A gente está falando isso aqui, a diretoria do São Paulo deixou até agora acontecer isso. Sabendo que o Erisson estava machucado o ano inteiro e o São Paulo não tem um jogador de referência. Né? Não dá para depender somente do Caleri na frente. Não foi só o jogo do Palmeiras ontem que o São Paulo fica sem referência, sem um jogador ali. Porque o David jogando ali do jeito que estava jogando, era um a menos no campo. Encaixotado, né? O São Paulo foi inofensivo para o Palmeiras ontem. Inofensivo. Se o São Paulo jogasse 3 dias com o Palmeiras, o São Paulo não ia fazer gol do jeito que estava jogando. Mesmo com o Lucas jogando o jogo inteiro. Inofensivo. Não conseguiu mudar nada, Dorival. Bom, o Lucas, pessoal, foi detectado realmente
o estiramento na coxa posterior direita, esquerda. Ele vai ficar, a previsão é de 1 a 3 semanas, né? Mas o pessoal está dizendo que, como o Lucas é muito dedicado e ele vai treinar dia e noite, a gente sabe disso, que ele vai se tratar dia e noite, vai fazer o possível, há uma grande chance aí dele voltar em 2 semanas, né? Mas não é garantido. Vai ficar alguns jogos aí parado, né? Pelo menos uns de 3 a 4 jogos. Atlético Paranaense domingo, Cruzeiro, Bragantino e o último jogo contra o Santos, podendo voltar contra o Santos. Mas é mais ou menos esses jogos aí que o Lucas deve ficar parado. Então é um prejuízo para o São Paulo, né? Mais uma vez eu digo, o São Paulo não pode deixar jogadores terem esse tipo de contusão. Precisa ter uma leitura melhor de fadiga de músculo, né? De estiramento, não pode chegar a esse ponto de ter esse estresse todo, né? E o jogador sentir durante o jogo. Hoje o São Paulo tem equipamento para poder detectar se o jogador está sentindo ou não uma fadiga, né? Se o jogador estiver sentindo também um cansaço extremo, tem que dar um tempo. O Rames Rodrigues, por exemplo, se você colocar o Rames Rodrigues para jogar 6 jogos seguidos, quarta, domingo, chega uma hora que vai estourar, porque ele já tem histórico de jogador que machuca. Então você tem que fazer uma leitura dos jogadores. Tem jogador que, né, o Lucas, por exemplo, é um jogador intenso, corre muito, tem muito pique durante o jogo. Existe uma chance de estourar o músculo. Você tem que fazer uma leitura do jogador. Pô, jogador acima de 30 anos, tá jogando todo jogo, tá dando pique direto, tem que dar uma alternada. Tira, põe o outro. Não dá para repetir todo jogo. Chega uma hora que estoura, meu. Aí é prejuízo, né? Tem que dar uma alternada. Agora, o Dorival precisa rever a questão tática, a questão estratégica do São Paulo. Não pode depender. Se tiver um time que marque o São Paulo, como teve o Goiás, que marcou o São Paulo nas laterais, e o São Paulo jogou pelo meio, jogou errado, e depois o São Paulo não conseguir marcar as laterais do Palmeiras, são 2 problemas gravíssimos que o Dorival precisa encontrar solução. Ele precisa ter na cabeça dele. Jogo contra o Goiás, ele não conseguiu solução, o São Paulo perdeu por um time medíocre, o time do Goiás. E depois o São Paulo não teve solução, o Dorival não encontrou solução para o jogo contra o Palmeiras. Então são 2 problemas gravíssimos que o Dorival precisa detectar. Porque se o São Paulo pega um time desse aí, numa final de campeonato, o São Paulo manjar do jeito que tá, sem centroavante, perde. E perde feio de novo. Beleza? Galera, as informações são essas. Queria pedir para vocês aí aquele like, né? E quem não for inscrito, se inscreve no canal. Um grande abraço. Tchau.